Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui sem camiseta pra vocês. É por isso que eu não sou muito fã de branco, olha como é que eu fico, né? Parece que é um vagalume. A luz já é bem branca aqui, bate no branco, reflete o branco, tudo fica branco, né? Se o Spook morreu, olha só, virou uma alma. Por isso que eu não uso branco, mas como hoje eu passei o dia no corre-corre e tal, eu falei, deixa eu aproveitar, já vou gravar, trazer algum videozinho legal, e aí, cá estou eu com a roupa de guerra, roupa de combate, né? É roupa de rua, RR, roupa de rua. Vamos lá. Muitas pessoas, infelizmente, desde a época que surgiu o canal, quando era uma pequena semente de 174 inscritos, que eu fiquei durante meses amargurando este número, porque o canal não crescia, me questionaram sobre as questões de mediunidade, a questão de como desenvolver mediunidade, como as pessoas podem crescer dentro da mediunidade. E aí a gente traz diferenças de conceitos entre o que são os espíritas hoje no Brasil e a mediunidade brasileira, até porque nos Estados Unidos a mediunidade ela não tem a mesma escola que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é diferente, não é mesmo? Honestamente, o Brasil é muito melhor dentro da mediunidade do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais sensitivos, que são denominados como psychics. Então o cara acha que nasce com aquele dom, né? Eu nasci assim, eu me fiz assim, e aí o que acontece com esse indivíduo? Ele começa a prestar serviços a uma comunidade utilizando a sua sensibilidade. Só que essa sensibilidade ela vai desenvolvendo ao longo da aplicabilidade do que ele considera como um dom. Aqui no Brasil nós temos uma escolaridade para a pessoa se transformar em médium. Sim, existe uma escolaridade, ou seja, você vai aprender como se tornar um médium. E aí tem milhões de coisas interessantes a serem desenvolvidas nesse inteirinho. Mas no Oriente, a coisa mais pauleira, mais legal, e obviamente está ligado às religiões. Então, além de você estar intrinsecamente ligado a uma crença, você desenvolve essas habilidades durante práticas extensas e cansativas de meditação, fritação e, obviamente, meritocracia e conhecimento aplicado à crença que você obrigatoriamente segue. De novo, religião não é putaria, né? Religião é uma coisa séria e no Oriente não existe dança de cadeira como existe aqui. Infelizmente, aqui o cara nasce católico, vira espírita, termina um bandista e aí se converte ao evangélico, né? O cara se torna evangélico. E aí, porra, né? Lá não. Lá não tem esse negócio. Ou você é ou você cai fora, tá? Mas, bora. É o seguinte, qual que é a ideia disso? Muitas pessoas me perguntam, tio Spooks, médiums, fale sobre médiums. Eu gostaria de saber sobre médiums. E aí eu trouxe alguns vídeos de médiums americanos ou orientais, porque no Brasil nós não podemos usar vídeos de ninguém. Eu vou deixar bem claro. Não me mandem analisar vídeos de médiums brasileiros, porque nós já falamos sobre isso. Se você não entendeu, a sua mensagem vai ser deletada do box do vídeo. Tem gente que fica pedindo para analisar um monte de médium brasileiro e nós não podemos, tá? Nosso país, infelizmente, assim, por mais que eu pegue um vídeo de um médium brasileiro e tente tecer, pelo menos, certos pontos, eu sou processado. Então vamos evitar desgastes e até mesmo a possibilidade de perder o canal mediante a isso e vamos nos ater a realmente canais americanos que a gente pode analisar. Existem médiums que eu acho que são muito legais. Tem gente que fala, tio Spook, você fala mal de médiums. Não. Existem médiums que são estrelinhas, que são deveras incompetentes na sua prática e iludem através de dois sistemas, cold read e hot read. É o tipo de leitura fria e leitura quente. Então o cara vê o seu trejeito, o cara vê como você anda, como você se veste, e começa a traçar parâmetros de comparabilidade. Isso daí não tem nada a ver de mediunidade, isso é inteligência do cara arquitetando uma maneira de convencê-lo, ou seja, você, a dar dinheiro a ele. E aí outras ele usa leituras a frio, que é fazer pesquisas na internet. Por isso que tem muitos médiums que só atendem às celebridades, porque o cara fica ali fuxicando na vida inteira dela
e aí ele sabe mais da vida dela do que ela mesma, tá? Então isso a gente já trouxe, isso não tem nada a ver com mediunidade, isso tem a ver com televisão americana, show business, grana, dinheiro, bufunfa, tá bom? Então assim, eu gosto do Ikeda do Japão, eu gosto do John Edward, que eu acompanhei quando passou na Bandeirantes, acredito que era na Bandeirantes na época. E aqui a gente vai dar uma olhada num cara que eu já fiz uma análise, já trouxe um vídeo do cara, e eu falei, o cara tem uma certa habilidade, mas ele não tem a desenvoltura para lidar com isso. Então vamos ver se de repente em um outro vídeo ele consegue. Lembrando, eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos, trabalhei como médium de incorporação. Hoje eu não sou médium, ou seja, eu deixei a minha mediunidade dentro do Centro Espírita Kardecista e Centro Espírita de Umbanda. Hoje eu sou um clarividente licenciado internacionalmente por meio realmente de uma escolaridade que eu fiz ao longo de 13 anos em uma sala de aula, aprendendo com monges, com pessoas que eram deveras instrutores espirituais, qualificados, prontos para ensinar. Custou uma grana, mas hoje eu colho frutos graças a esse investimento, tá? Então a gente vai ver esse vídeo. Eu não sei o que é, a gente vai assistir junto, tá? Então, aqui ó, Celebrity Psychic Medium Adam, Paranormal Investigation, Grizzly Old Hall, Derbyshire. Vamos ver o que esse dito médium Adam Psychic Paranormal vai falar sobre o Grizzly Old Hall, Derbyshire. Bom, vamos assistir o vídeo, vai, é o que importa. Crianças! I'm just gonna bang, guys. This is me. Can you make a bang? Could you copy these for me? That's me. Mas começa assim, já na bagunça? Não, né? Thank you so much. Please Ele... tell me you heard that. Assim, vamos lá. Nunca confie em um vídeo que só mostra a cabeça do cara e vocês escutam batidas, porque vocês não estão vendo a mão dele, ok? O cara tem que estar com o corpo inteiro gravado, ou seja, a câmera tem que estar numa panorâmica enorme, e aí ele com as mãos para o alto para falar, não sou eu, como a gente faz aqui no Testando Demo, tá? Então vocês veem a minha mão segurando a câmera, vocês escutam as batidas, os estalos, não sou eu, ok? Então aqui, tome muito cuidado, quando mostra só a cabeça, nunca confie em um vídeo que só mostra a cabeça, nunca mostra o corpo, porque você não sabe se o cara está batendo ou não. Isso faz parte de um sistema de questionamento, ou seja, vamos usar a inteligência, ok? Right now. Rapaz, o cara canta a escada. Featuring Celebrity Psychic Medium Adam. Cara, é muito... Eu vou vomitar assim, cara. Para, fica num canto. Not for entertainment purpose only. Não somente para o entretenimento. A casa do capeta. I do this with real intentions. É muito blá blá blá. Vai, vamos logo no que interessa. O resto não tem pressa. Yeah. Olha que casa legal. O que foi pra janela? Nossa, como ele tá novinho. This location is known notoriously for its paranormal activity, so let's go have a look. So guys, here we are. Vamos lá, é uma casa onde tem muitas atividades paranormal, sobrenatural, mais que normal, tudo normal, tem os dentes normal. Vamos ver o que acontece, meu Deus do céu. 1-0 pro capeta. As cadeiras estão sobre a mesa. Absolutely cacking my pants. Let's go have a look. Let's go see what we find. I'm fucking shitting myself. Para de falar palavrão, rapaz. Tem criança assistindo. Let's go have a look. Essas câmeras são péssimas, né? Elas aproximam, fica assim o lugar. I smell a fire in here. Just gonna leave the K2 there for a second. É uma casa antiga, já foi abandonada faz tempo. 1, 2, só 2.
2. Não tem muita coisa não, você tem 2 espíritos vagando pela casa, mais nada. Is there anybody with us? Você tem uma curiosa aí andando pela casa. Mas não tá ligada à casa. Have anybody that wants to communicate with us today? Could you move the K2 meter? Olha que legal, ele usa o Espírito Bosques. Muita gente me escreveu perguntando, tio Spook, faz um vídeo sobre o radinho K2, P292, meu Deus dos dois. Já fizemos, nós temos dezenas de vídeos falando sobre este aparelhinho. Por favor, assistam mais ao canal, ok? Esse aparelho não tem funcionalidade nenhuma, ele é simplesmente ele é utilizado para mensurar ondas eletromagnéticas. Isso é utilizado em construção civil, isso é utilizado para mensurar correntes elétricas, aparelhos elétricos. Você bota perto no micro-ondas, esse negócio aí fica doido, cara. Parece que fica excitado. Micro-ondas, meu Deus do céu, eu giro o prato ao contrário para ver se o demônio aparece. Sabe? Então, mas fora isso não tem nada. Ele não é utilizado para perceber fantasmas. Porque eles formularam uma teoria completamente errada dizendo que espíritos emanam ondas eletromagnéticas, teoricamente. Então eu vou pegar um detetor de metais para poder verificar o que o espírito emana. Quer dizer, se o espírito realmente fosse capaz de fazer isso, imagina que legal seria se ele criasse um fenômeno de atração de metais. Então o espírito estava passando pela sua cozinha, ele arrasta todos os seus talheres, assim, né? E vai levando. Você fala, a minha colher, cara, eu tava comendo. Pra quê, cara? Faz não. Aí o espírito vai levando os talheres, assim, tá? A gente tem que aprender a questionar e não assumir que isso daí é uma veracidade absoluta, ok? De novo, o melhor mecanismo para detectar espíritos são as habilidades, conhecimento adquiridos por meio de estudos, claramente, dentro de religiões. Caso contrário, desculpa, não é um aparelho que vai detectar. E convenhamos, vamos para um lado mais claro e óbvio da coisa. Se você é uma pessoa que é muito medrosa e calha acreditar que esse aparelho realmente detecta espíritos. Você está na sua casa e você compra um aparelho desse porque você é uma pessoa curiosa. Meu Deus do céu, eu sou curiosa, tio Spook, eu quero saber tudo. Aí você coloca isso em cima do móvel e esse negócio dispara. Ou você infarta, ou você corre, ou você nunca mais dorme naquela casa, ou você liga para o padre exorcista mais próximo. De novo, as pessoas têm essa capacidade de criar falsos deuses da mesma maneira que criam falsas crenças. Então você vai acreditar que esse aparelhinho realmente tem a capacidade do demônio para poder localizar espíritos. Aí você vai falar, meu Deus do céu, eu vou ficar junto com a minha Bíblia, meu terço, meu aparelhinho K2, e assim, na hora que apareceu eu já tiro o salmo e já começo a jogar água benta. Isso daí é impossível. Então tome cuidado com aquilo que vocês realmente acreditam. Tome cuidado com essas coisas, porque vocês vão aumentar cada vez mais seus medos baseado em algo que não existe. Entendem? É sério. Assim, espíritos existem, claro. Muitas crenças, muitas religiões trazem a veracidade disso. Algumas crenças que são baseadas somente na Bíblia não vão acreditar nisso, porque a Bíblia é o fundamento. Tudo que deve se acreditar está lá. Um livro escrito há 2000 anos atrás. O Espiritismo surgiu no século XIX, ou seja, muitos anos depois. Então, não tenho por que eu acreditar na Bíblia e acreditar em Espiritismo, uma vez que são coisas completamente diferentes em épocas diferentes. Então tome muito cuidado com as coisas que vocês acreditam e essas possibilidades que não existem. É sério, caso contrário, vocês vão viver num mundo muito louco. Can you take it from green to amber or to red? É legal ele conversando com o aparelho, né? O espírito, você pode fazer com que o aparelho fique vermelho? Como se o espírito soubesse o que é o vermelho. Como se o espírito soubesse o que é esse aparelho. Você não vai ter um espírito ali desenhando numa lousa a teoria da relatividade e ensinando para o Einstein os seus erros. Aliás, você errou aqui nessa teoria da relatividade, o seu EMC ao quadrado. Na verdade, eu acho que você poderia colocar... o menino está pedindo o quê? Que eu faça o aparelhinho ficar vermelho? Desculpa, cara, eu estou formulando aqui a teoria da relatividade. Você pode me, por favor, deixar para depois? Claro, seus brinquedinhos você guarda, criança. E aí depois você leva no parquinho e se divirta com seus amigos. O espírito não sabe o que é isso. Não sabe, tá bom?
don't know if you guys can hear it. Bom, não tem ninguém aí, tá? Não tem ninguém aí. Tem ninguém aí. Fucking shit myself. Eu tô achando que esse cara aí é meio mentirão, Is mentirão anybody isso aí. here with us that wants to communicate with us? Olha lá, não tem nada. Não tem nada, nenhum Can you say espírito. something to the Nada. camera? There's an orb. A câmera tá formando, ó, tá focando só no rosto. A mão dele você não vê. Ou seja, Could you say something into the camera? Could o you cara make tá assim, ó. something move? Tem algum espírito aqui? Could you make a bang or a Tem algum noise espírito or que a sound? poderia falar comigo? Mas você falou, você disse que não. What's outside? Mas você tá falando. Did you guys hear that? Let's turn around. I'm shit myself. Tá? Essas câmeras são muito pegadinhas, tem que tomar muito cuidado. Não, não tem nada aí. Let's just go for a walk. Não tem nada aí. Olha. Look at this. Cara, esse médium tá meio... Anybody here with us? Assim, uma dúvida que eu sempre coloco pra vocês, não é uma crítica, mas é um ponto de vista. Se o cara se autodenomina médium, significa que ele tem essas habilidades psíquicas já desenvolvidas. Por que que ele, então, não utiliza as habilidades psíquicas desenvolvidas para poder ver entidades, para poder identificar entidades, para poder mostrar realmente o que existe? Ao invés disso, ele está usando um aparelho e ele está andando pela casa sem a capacidade de ver nada. Simplesmente é como se entrasse na casa e falasse: Bob, Bob, você está aí? Bob, Bob, você está escondido, Bob? Bob, quer dizer, ele mesmo não consegue ver nada, ele não consegue perceber nada. A pessoa se dá o título de médium, mas ele não tem a capacidade de exercitar a sua mediunidade. Essa é uma pergunta que acho que cabe ao vídeo inteiro. E há muitas pessoas que utilizam essa certa habilidade chamada mediunidade, mas que ficam dessa maneira quando entram na casa das pessoas. É sério, tá? Então tome muito cuidado. A gente tem que perguntar sempre o que é, quem são essas pessoas, onde aprenderam, qual a escolaridade, onde fez esses cursos, tem comprovação, tem realmente... Porque senão, de novo, vai ficar assim. E é importante vocês terem esse bom senso. Não sou eu que tenho que ensiná-los, é vocês que têm que ter o discernimento. Porque tem muita gente que acredita nas mentiras, mas quando aparece alguém falando as verdades, eu sou um mentiroso. Any spirits that wish to communicate with me today? Olha lá. Tem algum espírito que quer se comunicar comigo hoje? Ligue para 0800, venha do capeta. Do you like to say something to the camera? Do you like to say something to myself? Você quer dizer alguma coisa para a câmera? Claro, vai aparecer o espírito de um ator aí, vai fazer, ensinar Hamlet. Can you make a bang for us? Você pode fazer uma batida Make a para nós? noise? Você pode fazer um barulho? There's definitely several different energies around me. O cara fala, tem muitas energias realmente diferentes ao meu redor. Não tem nada! Se tivesse uma energia ao seu redor, você saberia utilizá-la para fazer com que, provavelmente, um som ocorresse. Batidas, elas são factíveis. São. Não sou, de novo, advogado do diabo aqui. Até porque nós trazemos EVPs para vocês de manifestações sonoras desses seres. Mas não realmente batidas como, sei lá, cara, você vai escutar um baterista ali, eu sou o espírito do demônio. Não, você vai escutar certos estalos. Por quê? Porque a matéria ela vai reagir ao corpo de energia desses seres. Ok, beleza. Agora, você não vai escutar, por exemplo, sei lá, um puta de um som absurdo. É impossível. Você vai escutar certos estalos que é somente a matéria dilatando frente à energia desses seres. Mais nada. Câmera não vai pegar nada. Eu já mostrei para vocês no Respondendo aos Inscritos como é que se ocorre, né, a questão do uso fake de imagens, de chroma key e outras coisas para enganar vocês. Cara, não só Hollywood ama isso, mas o YouTube ama isso. Sim. A little boy and there's a younger male. Como é que é? Eu estou sentindo pulling, there's a young male Jimmy. Jimmy. Jimmy! Jimmy. Jimmy! Jimmy! Quem assistiu o South Park sabe quem é o Jimmy! 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 Não existe nenhum Jimmy aí. Não tem nenhum Jimmy. Nenhum. Tá?
O que tem nessa casa são só dois obsessores, tá? Eles estão de passagem, eles não estão relacionados à casa, eles estão relacionados somente à sua energia. Não a energia dele, mas a sua própria energia do obsessor, tá? Tem um que está olhando a casa de frente, ele está nos cômodos relacionados à esquerda, no fundo, e o outro em cima. Por quê? Porque um clarividente consegue identificar isso, ok? É como se fosse uma relação de contraste. Sabe quando vocês veem um raio-x? Então imagina a casa, ela torna-se um raio-x e você vê esses pontos meio coloridos. Mais ou menos é assim que um clarividente consegue pegar essas imagens. Por quê? Porque a vibração deles torna-se mais sensível ao nosso corpo de energia, aos nossos olhos, às nossas percepções sensoriais todas. Então você consegue senti-lo pelo cheiro, pelo ouvido, né, os barulhos que ele gera. Você tem uma sensação, uma percepção mais aguçada. Eu, por exemplo, eu odeio o meu ouvido. Eu consigo escutar coisas que a própria Dani, minha esposa, ela fala, cara, o que você está escutando? Eu consigo escutar coisas assim absurdas, às vezes do prédio da frente. É sério, sem brincadeira. Tá? A Dani mesmo fala, não é possível que você está escutando um barulho assim. Eu escuto. Eu uso fones que são extremamente sensíveis, que tem noise cancelling, tá? Para poupar o meu ouvido, porque eu fico com uma percepção extremamente aguçada de ouvido. Então eu consigo pegar sons, essas vibrações eu pego com facilidade. Então eu tenho que ficar com o fone de ouvido aqui. Meu fone está lá. Eu tenho 2 fones de noise cancelling em casa. Então aqui não existe. Na parte superior existe um obsessor, mas todos são o quê? Relacionados à redondeza. Eles não têm nada a ver com a casa. Nenhum deles chama Jimmy, Jimmy, Jimmy. Não existe. Infelizmente, assim, não tem. O cara, ele tá especulando. Ele não tem. Se eu fosse esse Adam, a melhor coisa que ele tem que fazer é pegar um cara local, que sabe a história dessa casa, entrar com esse cara aí dentro e falar, não me fala nada. Eu vou, por meio das energias, determinar quem realmente morou aqui, como eram essas pessoas e quem possivelmente ainda permanece aqui. Cara, é a melhor prova realmente que possa vir a demonstrar as habilidades de um médium. Lembrando que estamos acreditando piamente que esse médium não pesquisou nada na internet, ele está realmente indo às cegas para um lugar que lá ele vai abrir os seus pontos de energia, suas percepções e trazer a veracidade. Sem especulação, sem nada. O cara vai chegar e vai falar, aqui tem uma pessoa assim, assim. Aqui tem uma pessoa assim, assim. Essas habilidades são bem difíceis? São, mas esse é o foco da mediunidade. Não é trabalhar em especulação com radinho, com medidor K2, com essas coisas. Não. O mais legal é quando o médium ele se coloca num patamar sempre de prova. Ou seja, eu quero ser testado. É assim que eu vou ser testado. E não utilizando essas ferramentas. Veja, quando a gente foi na casa da Dora Figueiredo, uma querida, uma pessoa incrível, assim, a gente ficou encantado com o ser humano que ela é. Eu já tinha feito uma análise da casa dela a pedido dela. Eu identifiquei muitas energias e que até as pessoas ficaram, mentira, isso não existe, isso daí não é. A Dora dorme do outro lado da cama. Quando eu cheguei lá e falei, Dora, eu realmente vi você dormindo nesse lado. Ela falou, é exatamente esse lado que eu durmo. Ou seja, as pessoas querem saber mais do que a própria dona da casa. É surreal. E aí a gente conseguiu identificar muitas coisas, muitas energias. E todas batem. Por quê? Porque, de novo, eu sou cobrado, eu sou testado e é para mim esse tipo de coisa. Para que eu possa cada vez mais colocar minhas habilidades em xeque. Ou seja, eu quero testar quem eu sou. E não provar para as pessoas quem eu sou. Eu não tenho que provar nada. Eu tenho que mostrar para as pessoas que isso daqui que o cara está fazendo não é mediunidade. Isso daqui é especulação. Por exemplo, vocês estão acreditando que existe um tal do Jimmy aí. Jimmy. Aí o cara sobe e tá o carro, né, na sala. O Jimmy, carro, Jimmy, né? Sabe? Então assim, os caras olham esse vídeo e falam, porra, o cara tá vendo o tal do Jimmy, cara. Aí aparece lá o Jimmy Page na sala tocando, né? Não tem nenhum Jimmy. Sabe? De novo,
O cara tá especulando. Só que ninguém vem dizer, cara, não tá batendo o que você tá falando, cara. Não tá batendo. Sabe? Não tem pessoas qualificadas que chegam pra esse cara e falam, não rolou, cara. Não foi dessa vez, volta na próxima. Melhor de 3, quem sabe? É sério. Eu sempre vou ser crítico disso porque pessoas estão acreditando e pessoas precisam, às vezes, desse tipo de profissional para poder ajudá-las em algum processo na vida e acabam pegando um cara que não é tão legal, não é tão assertivo ou não é tão justo nas suas interpretações de energia. Eu sei que o texto ficou longo, né, minha fala, porque eu não estou lendo nada, mas eu me preocupo mais com as pessoas que são carentes e realmente acreditam nisso. E quando alguém fala que isso não existe, está errado, o cara está especulando, nós que falamos que não existe, somos o errado. Tá? De novo, espíritos existem, obsessores existem, mas o que não existe é um médium Adam falando que existe um tal do Jimmy andando pela casa. Jimmy! Ele fala que é um rapaz chamado Jimmy. There's a lady trying to... There's a lady trying to... Não She's saying tem. he won't like me. Jimmy, do you not like me? Do you not like people? Eu vou me matar e já volto. Can you make a bang? Can you make a noise? Jimmy, solta um pum no ouvido dele. Aí assim eu dou crédito. This device in my hand, could you make it go to yellow? Olha lá. Olha lá, de novo. Ele quer convencer um espírito que não existe a pegar um aparelhinho desse e passar pro amarelo ou pro vermelho. É surreal. E sabe o que é engraçado? Esses aparelhos eles reagem muito a metal ou a dispositivos eletrônicos. Quando o cara está segurando o aparelho assim, a câmera está aqui, o aparelho está aqui, ele pode colocar um dispositivo de metal abaixo do aparelho. E aí o que acontece? Quando ele segura e aproxima esse metal, o aparelho faz... Ele fala, o Jimmy está aqui, aí ele tira. O Jimmy tá saindo fora. Ele segura mais forte, aproxima desse dispositivo. E, meu Deus, o Jimmy está louco, meu Deus do céu, está fazendo a promoção do Dick. Você compra um par de tênis e ganha uma bola. Entende? To red. Could you take the K2 meter up? Could you move it up for me, please? Não, não tem Don't Jimmy. mean any harm. Não tem Jimmy. Just want to know that you're here. Não tem Jimmy. Ai, que vontade de jogar um obsessor no botico desse cara. I don't like this room. Straight away, I dislike this room. Não tem nada. Vai pra cima, cara. Eu já tinha te levado no quarto onde tá o obsessor. I don't know if you guys can see the hairs on my body are standing up. Fucking shitting myself. Para de falar palavrão, tem criança assistindo. K2 move to amber or to red. Ambar. Ambar. Move to ambar. Vamos, cara, vamos. É louco, a casa tá... Anybody here with us? Anybody here Nem os with us? obsessores gostam da casa. Jimmy, again, Jimmy. Não. That was you, Jimmy. Could you make that noise again? Jimmy. To make a bang for me? Vai. Por que você não chama o Cartman, então? Jimmy. Make a noise. Oh my God, they killed Kenny. Could you make a noise through to the camera? Could you say your name to the camera? Nossa, se eu fosse um espírito, eu ia soltar um pum do lado dele. Você só vê aquele balãozinho subindo. That banging. Fucking movements like footsteps. Tá vendo? A gente fica zoando porque o cara não... O cara tá brincando com a inteligência humana. Thank you. Olha lá. O que é? Encontrou o espírito que faz sapateado. Thank you. Tá, ó. Guys, Oh, meu Deus! O que ele achou? it's going up. Oh, meu Deus, olha lá. Thank you. See you. Não, é sério. See, I nobody want to come to this fucking room. Não tem nada no quarto. Sabe, o cara aproxima do metal no chão, levanta. There's a young maid that would have got killed here. Vamos lá, eu quero que a cadeira se mexa. Is that you, Sarah? Não tem ninguém. Agora virou uma Sara. Agora eu descobri uma Sara aí. Smelling like smoke as well. Agora tem cheiro de fumaça. Continue on my walk around Não tem Bronx. nada aí.
E eu tô sendo honesto, se tivesse eu falaria, não tem o porquê. Eu quero que realmente apareça. Tem nada. Definitely loads of activity in there. Vai pro quarto, vai pra direita, entra lá, vai ali. Just a question for anyone at home wondering why I'm doing it in the light. I said the exact same to somebody who asked me, whoa, Uou! please tell me I put that on camera. Olha lá, o cara tá... Look, Oh, meu Deus! O it's going aparelho... crazy. Oh, meu Deus, falei que eles... Oh, it's going crazy! A liquidação do Dick! O espírito tá doido! Olha lá, de repente para! Meu Deus do céu! Luke, você vai ganhar uma bola na liquidação do Dick. De repente para. K2's going absolutely fucking ape shit. Para e fala palavrão. Was that you? Is that you? Yeah. Could you show yourself to me again, please? Meu In a Deus. nice way. Not in a dirty way. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo, cara. Ai, que demais, que demais, que demais. Galera, vamos lá. Ai. Ai, Deus do céu, esse cara podia estar vendendo carro, esse cara podia estar na liquidação do Dick, ele podia estar louco, o gerente ficou louco, promoção 10% em tudo. Vamos lá. Sabe, eu vou contar uma curiosidade para vocês sobre o mundo espiritual. Galera, presta atenção. Da mesma maneira que a gente olha para o abismo olha para a gente. Tá? Isso é uma frase inteligentíssima de Nietzsche, onde quem procura acha, a grosso modo. Quando você começa a viver num mundo de fantasia, esse cara aqui, ele é um completo showman, né? Ele está enganando as pessoas, se autodenominando médium sem ter certificado nenhum que comprove a sua mediunidade, o qual eu já comprovei a minha aqui por meio dos certificados, das guias de Umbanda que eu tive e tudo mais. Vamos lá. Vocês sabem que o mundo espiritual, ele tem total direito de achar você um grande idiota. É sério. Quando a gente olha para certos obsessores, um cara que tem essas habilidades de poder ver e se comunicar realmente assertivamente, ele sabe que impera uma relação de respeito. Ou seja, você está na sua casa assistindo televisão e de repente você percebe que alguma coisa está ali, entrou, tá? Ou veio do seu vizinho, ou veio da rua, apareceu. Quem tem essa percepção aflorada e já é realmente um médium formado em centros espíritas, o cara sabe exatamente o que fazer. Ele olha para a criatura, ele consegue pré-estabelecer uma condição de respeito. Ou seja, eu estou te vendo, você está me vendo. Esse lugar aqui não é para você, por favor, saia daqui. A relação de respeito, ela existe. A entidade percebe que a pessoa que está ali não é um idiota. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. A entidade, ela consegue perceber pelo seu corpo de energia, pela sua atividade mental, ou seja, ela consegue detectar que você tem uma certa habilidade e pode complicar a situação desse ser. Por quê? Porque esse ser quer, obviamente, continuar vagando por aí. Na hora que encontra uma pessoa que tem certas habilidades, pode, vamos dizer assim, causar certos problemas para esse ser. Ok. Quando vem um idiota desse e fica brincando numa casa abandonada, ele sozinho, com o K2, sem que as pessoas estejam ali do lado, sem que as pessoas estejam realmente ali se importando, fazendo algo, ou seja, acompanhando o processo, um processo de análise real, um processo de análise que tenha fundamento, o cara tá tirando barato com a sua cara, com a minha cara e, obviamente, satirizando toda a energia espiritual do lugar. Porque ele não tem respeito por nada, ele está desrespeitando sim a energia da casa, ele está desrespeitando uma doutrina espírita por completo, banalizando esse tipo de coisa, até porque a própria doutrina espírita diz que as atividades espirituais, elas devem acontecer única e exclusivamente em centros espíritas, tá? Que é onde eles realmente têm grande força para encaminhar esses seres. Então, quando o cara entra numa casa dessa, ele está fazendo um show, ele está entretendo vocês, ele está realmente querendo pré-estabelecer uma relação de, olha, vai acontecer algo aqui, hein? Fique esperto.
Ele não faz nada pela entidade, ele não encaminha esses seres, ele não busca realmente entender o mundo espiritual, ele busca simplesmente profanar a doutrina ou mesmo iludir quem está vendo. Quando um espírito ou um obsessor percebe esse tipo de coisa, ele também pode olhar e falar, que puta idiota. E isso acontece. Eu já vi em vídeos, por exemplo, de uma pessoa que finge estar incorporada e um espírito está ali só olhando e falando, cara, o que ela está fazendo? Eu juro que isso realmente aconteceu. Eu juro, ok? Da mesma maneira como eu já vi em centro espírita, nos centros espíritas que eu frequentei e trabalhei, pessoas que simulavam a incorporação e que o dono da casa tirava essas pessoas porque eles estavam mentindo sobre a incorporação. Estavam mentindo, tá? Então existe sim uma percepção séria entre a relação de respeito do médium para com esses seres e dos seres para com esses médiums. Se ele pega um médium que é realmente que nem esse cara, o obsessor está nem aí. Então, essa cena é sensacional, até por isso que eu queria que ele entrasse à direita, porque aqui à direita tem um obsessor, tá? Esse obsessor, lembrando, o cara tá fazendo takes, então ele anda pela casa, os seres estão também andando em tempo real. Eu tô andando, tô subindo, eu tô descendo, eu tô levando, tô indo para um lado, tô indo para o outro. E as entidades, elas estão andando de acordo com a movimentação desse cara. Por quê? Porque elas despertam curiosidade. Então, existe uma curiosidade desses seres para com esse indivíduo. Ele entrou na minha casa, eu quero saber o que é. Minha casa significa a casa onde eu estou agora, tá? Então, existem dois obsessores aqui. Sim, existem. Um deles está aqui em cima. Então, quem tem essa sensibilidade, médiums, pessoas sensitivas, pessoas que têm realmente, não estou falando de crianças, estou falando de pessoas que já têm essa habilidade, já têm o desenvolvimento do discernimento dessas energias, vai perceber que existe uma enorme massa de energia exatamente aqui. Essa enorme massa de energia, o que vocês estão vendo, se estende um pouquinho mais para cima, que é um obsessor. Esse obsessor, literalmente, ele está olhando, fazendo assim, ó. A energia do obsessor, ela vibra na mesma intensidade que uma pessoa olha para alguém e fala, que idiota. É sério. Tá aqui. Tá? Então, quem olhar para essa cena vai perceber que chama bem a atenção exatamente o meio aqui, ó. Tá? Vocês podem olhar para os cantos, mas o seu olho vai sempre ficar no meio. Não é o canto que vai te chamar a atenção, mas é algo que está acontecendo aqui agora. Isso aqui é uma densidade de energia. Essa densidade de energia é captada sim por pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Então nós temos um obsessor olhando para a cara desse cara. Ele vai interagir com esse negocinho que apita? Não. Ele vai falar alguma coisa para o cara? Não. Obsessores, eles não se comunicam com as pessoas. Somente espíritos que morreram recentemente têm essa habilidade, e eu recomendo que vocês assistam a playlist Mediunidade, que nós colocamos, onde tem toda essa parte educativa, tá? Os jogos de Ouija que nós fizemos, que também estão relacionados à tentativa de comunicação de uma maneira assertiva, real, com pessoas que são céticas, leigas, e até mesmo pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade já desenvolvida para poder fazer esse procedimento, estão todos os vídeos no canal. É só assistir. Aqui eu vou fazer uma pausa e aí depois a gente mata esse vídeo, porque assim, eu quero que vocês entendam. A ideia daqui não é ficar caçando fantasmas. A ideia é vocês terem o discernimento. Para que quando vocês assistirem um vídeo que os seus amiguinhos olharem e falarem, meu, olha que louco, parece um fantasma. Você olhar e lembrar de mim e lembrar disso tudo que eu falo no canal, em todos os vídeos, e vocês olharem e falarem, cara, desculpa, somente um tolo acredita nisso. Que é o que eu faço na maioria dos vídeos da internet. Até porque a gente já provou, pelo vídeo de Zouzou, como são feitos os vídeos que vão para a internet. Assistam, tá bom? Mas é isso, a gente vai fazer aquela pausa marota e a gente vai continuar aí, vamos ver até onde vai esse pseudo-médium aí. Eu sinto, honestamente, eu gosto do Ikeda do Japão. O cara é show, o cara é fera, o cara manja mesmo, só que ele é quietinho, não fala,
mas o cara manja. Assistam os meus vídeos japoneses, que vocês vão ver que eu fico empolgado quando eu entro em Ikeda, tá? Gosto muito do cara, tem outros que eu já trouxe aqui. Então explorem a playlist de mediunidade que vocês vão ter todas essas respostas. Mas é isso, a gente vai fazer aquela pausa marota, a gente vai continuar, vamos bater nessa tecla, vamos ver até onde vai isso, tá bom? Recados finais, depois disso tudo, ainda tem os recados finais. Bom, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me capacitam, me dão essa habilidade para poder, por meios de técnicas alternativas, complementar a medicina tradicional por meio dos tratamentos físicos, emocionais e mentais, e aí sim entra em critérios espirituais, as limpezas de casa e as limpezas de escritório. Tudo isso documentado e trazido para vocês, obviamente com laudo médico, com depoimento de inscritos, pacientes, com ida na casa das pessoas mostrando o que acontece, tudo isso no canal, ok? Para aqueles que querem realmente receber esse atendimento, devem encaminhar uma solicitação por e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, parem de mandar coisa no Instagram, é somente por e-mail. O e-mail limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que são, obviamente, serviços cobrados e são todos realizados à distância. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo e você doa R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma, e também o PayPal, que encontra-se aqui abaixo, e aí você pode doar qualquer valor, pegando esse link, copiando e colando aí no seu browser de navegação, e por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação desse rapaz doido, e bons sustos a todos nós.